Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 34, que diz: O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Bom, meus amados, temos visto esse diálogo aqui entre esse oficial importante, o tesoureiro da rainha Candace da Etiópia, então um dos mais altos oficiais da corte. Ele é interpelado por Filipe, que havia perguntado: você entende o que está lendo? Ele, muito sabiamente, havia dito: olha, como que eu vou entender se não houver alguém para me explicar? E Filipe se apresenta ali para explicar, e o eunuco que pergunta a Filipe. E olha como ele pergunta: diga-me, por favor. Veja, ele era um grande oficial, um dos maiores de um país inteiro. Portanto, uma pessoa de alta dignidade, uma pessoa de grande intelecto. Ainda assim, ele, educado, se mostra alguém pronto a aprender. Porque muitas pessoas, queridos, do alto da sua posição, elas são experientes, doutores, experts na sua área de atuação. Medicina, engenharia, do direito, enfim, qualquer área da atuação humana. Agora, quando chega em certos ditames da vida, certos valores da vida, certas situações, seja emocionais, seja questões familiares, seja relacionamento da pessoa com os filhos, da pessoa com o cônjuge, da pessoa com Deus, muitas vezes aquela pessoa carece de muito entendimento. Todos nós já nos deparamos com pessoas de alto intelecto, alto QI, ou pessoas versadas em determinada área, mas com problemas muito graves, muito difíceis em certos aspectos da vida. E a pessoa precisa reconhecer isso, queridos. Todos nós carecemos de aprendizado, todos. Eu, inclusive. Eu todos os dias preparo aqui o estudo e eu, fora do estudo, fora das pregações, eu busco conhecimento, não é nem necessariamente para passar para vocês, mas para a minha vida mesmo, particular. Eu todos os dias tenho o meu tempo devocional, e não é aquele tempo devocional para, né? Não, é porque é o trabalho da pessoa, né? Como ele é pastor, ele tem que. Não, não é isso, é para mim, é para o meu crescimento. Eu sei que eu careço aprender muita coisa. E em todas as áreas da vida. Se a pessoa não tem essa humildade, ela não cresce. Por isso que Jesus tanto dizia: bem-aventurados os humildes de espírito. Ou ele dizia: olha, se alguém não for como essa criança, e depois ele diz, humilde como essa criança, não vai herdar o reino dos céus, porque a pessoa humilde, ela sempre busca crescer. Então tem essa humildade desse eunuco, apesar de ser um altíssimo oficial, de trabalhar com fortunas, trabalhar com as pessoas de maior intelecto, no alto da majestade da corte. Ele vê um andarilho, e o andarilho apresenta-se como alguém de conhecimento das escrituras, ele para ouvir aquela pessoa. Por que não? Né? Esteja sempre com sede e fome de aprendizado, que Deus vai enviar as pessoas para te conduzir, para te ensinar. Então, que a gente tenha essa mesma humildade, querido. Se nós tivermos esse coração, nós vamos receber a instrução de Deus para as nossas questões. Agora, quando nós mantemos uma atitude de arrogância, de soberba, de não, pode deixar que eu vou saber me virar com isso aqui, pode deixar. Essa pessoa vai ter problemas. Como o livro de Provérbios diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Você vai recebendo conselhos de diversas pessoas, e aí você trabalha, porque você sabe, você está vivendo a coisa, aí você seleciona aqueles conselhos, dentre vários, que mais se adequam à sua realidade. Mas você tem que ter esse coração para ouvir. Né? Como a palavra de Deus diz, Deus resiste aos soberbos. Vocês sabem o que é isso? Deus resistir a uma pessoa? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. Então a pessoa, não, pode deixar que eu vou me virar aqui, eu vou resolver essa questão, vai ser eu e Deus. Aí a pessoa vai lá, ora a Deus, Deus fala comigo, e Deus está falando com aquela pessoa através de 10 outras, através de 1000 ocorrências na vida, só que a pessoa está tão soberba que se recusa a ouvir de outro. Olha, esse grande oficial está ouvindo de uma pessoa que ele sabe-se lá de onde vem esse indivíduo. Mas é bom, se essa pessoa está aqui e está querendo comunicar, deixa eu ouvir o que ela tem a dizer. Tem ouvidos, amados. Como Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você ouviu, não tem qualquer sabedoria, descarte. Agora, como a Bíblia também diz, retende o que é bom. Se naquele conselho 60% foi bom e 40% foi ruim, ah, não, mas tem 40% ruim, vou descartar tudo. Não, não tem essa tolice. Não, descarte os 40% ruins. Agora, retenha o que é bom, aqueles 60% podem ser salvação para você. E podem ter sido enviados por Deus, como Filipe aqui o foi, talvez não de uma maneira tão dramática, tão poderosa, mas de um soprar suave do Espírito. Deus colocou um conselho na pessoa e no meio daquele conselho que Deus colocou, a pessoa floreou ou acrescentou coisas. Então tire esse acréscimo e fique com aquele núcleo que pode salvar a sua vida, pode abençoar a sua vida, pode transformar a sua vida, pode resolver 1000 questões. Tenha humildade como esse eunuco teve. Agora vamos à pergunta. Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? E aqui vemos uma questão, né, queridos? Porque Isaías 53, quando você lê, você fica abismado, né? Um escrito 500 anos antes da vida de Jesus, e é a descrição completa do ministério de Jesus, como já comentamos, é uma das profecias messiânicas mais impactantes. Já comentamos isso nos últimos áudios, só que muitas vezes aí as pessoas se perguntam, poxa, mas por que os judeus então não creem que Jesus é o Messias? Bom, primeiro, existe um movimento razoavelmente significativo dentre dos judeus, chamados judeus messiânicos, que já estão no número de milhares, até mais de 10.000, que hoje reconhecem que Jesus é o Cristo por causa de profecias como Isaías 53 e de várias outras do Antigo Testamento. Mas você pergunta, mas o que os judeus que recusam Jesus, o que elas dizem sobre uma profecia tão clara, tão explícita? É aquilo, irmãos, sempre quando a pessoa não quer uma coisa, ela dá um jeito de criar uma justificativa. Se a pessoa não quer, ela toma uma decisão a priori, Jesus não é o Messias, ponto. Por diversas questões que já tratamos em diversos comentários aqui, da vida de Jesus, da perseguição dos judeus em relação a Jesus, nos nossos comentários do Evangelho de João. E aí a pessoa já tomou uma decisão a priori, não é Jesus, ponto. Então o que a gente faz com Isaías 53? Vamos criar outra explicação. E aí eles criam, por exemplo, não, isso aí deve ter a ver com essa profecia, deve ter se realizado na própria vida de Isaías. Afinal de contas, Isaías também foi morto. Diz que o rei Manassés cerrou ele ao meio. Olha, então, pelo menos uma parte de Isaías 53 se cumpre na vida de Isaías. Uma parte é verdade, mas 80%, 90% da profecia não tem nada a ver com a vida de Isaías. Nada a ver. Não adianta cumprir um verso e descartar os outros 15. Outros dizem que pode ter se cumprido na vida de Jeremias, e a explicação é a mesma. Cumpriu uma coisa ou outra, mas não o todo. Agora, o principal, queridos, que é o que inclusive os judeus messiânicos explicam, todos os comentários antigos dos judeus, todos, Targum, o Talmud e outros escritos antigos, que você pode procurar aí na literatura, eles todos aplicavam, interpretavam Isaías 53, aplicando aquela profecia ao Messias. Então, quando não havia esse, entre aspas, problema Jesus, todos os intérpretes judeus viam o óbvio, isso aqui se aplica ao Messias. Só que depois veio Jesus, não é o Messias, é outro. Ou Isaías ou Jeremias, e outra interpretação também seria ao povo de Israel, é o povo que está sendo sacrificado para a salvação do mundo. É uma das interpretações, talvez
a mais corrente hoje. Mas, de novo, os intérpretes antigos deles mesmos diziam que isso se aplicava ao Messias. E aí depois, porque surgiu Jesus, aí muda-se. Não, 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 vamos mudar a interpretação para não cairmos nesse problema de ter que reconhecer Jesus. Isso eu chamo de desonestidade intelectual. Né? A hora que a pessoa viu que o argumento dela não a valida, não a favorece. Ah, não, 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 não. Então esse argumento que eu mesmo usei, agora não vale mais. Então isso não é correto ao meu ver. Agora, queridos, o que estamos vendo aqui é uma pessoa que busca, né, queridos? Que teve essa humildade, como falamos, esse eunuco, esse etíope, essa humildade de pedir a explicação e de alguém que está buscando, né, queridos? Explica-me. Tudo esse estudo que nós temos tido aqui, verso por verso das Escrituras, é para responder a esse anseio, que são poucas pessoas, né? Infelizmente, mas esse anseio dessas pessoas, como esse etíope, que pedem, por favor, me explique. Olha a expressão dele, me explique, diga-me, por favor. E eu estou aqui como tentando ser alguém que segue as pisaduras de Filipe, do próprio Jesus, de procurar explicar questões da vida humana, questões das Escrituras, aplicar toda a maravilha do conhecimento do Evangelho, os princípios, os valores, o discernir das Escrituras, abrindo o entendimento, como nós comentamos que Jesus, uma das primeiras coisas que ele fez ao ressuscitar é abrir o entendimento dos discípulos para entenderem as Escrituras. E é o que a gente está buscando fazer aqui, nós juntos, caminhando juntos, abrir o nosso entendimento para as Escrituras. Buscar aprender o que cada coisa, o que cada verso quer dizer. E a gente está explorando aqui nesse projeto de estudar verso por verso das Escrituras. Você tem essa graça maravilhosa de ter alguém aqui com você, estudando com você. Você pode ir na sua casa a hora que você quiser parar. Opa, deixa eu ver a explicação desse verso das Escrituras. Senhor, abre-me o entendimento. Senhor, diga-me, por favor, o que esse verso está dizendo. O que esse verso quer dizer. O que se aplica a mim. E todos os dias você receber, né, um Filipe correndo atrás da sua carruagem e dizendo, olha, estou aqui, meu querido. Posso te ajudar? Eu estou correndo atrás da sua carruagem, levando até você uma mensagem. Aí você pode dizer, não, eu não quero, ou pode ser como esse eunuco. Dizer, não, diga-me, por favor, o que isso aqui quer dizer? E isso vai te ajudar, com certeza, por ser palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela produz frutos. Pode não ser frutos instantâneos, porque quando você semeia, né, um dos princípios da semente é você não semeia, dá 5 minutos, você vai ver cadê o fruto. Não, não existe isso, pelo amor de Deus. Deus até pode, muitas vezes numa palavra, ser um descortinar, um revelar de uma realidade tão profunda que você é impactado ali na hora. Mas muitas vezes aquilo ali fica ali, germinando dentro de você, construindo um caráter, construindo uma estrutura, construindo uma essência, construindo uma nova vida, construindo um novo discernimento, uma nova mentalidade, um novo jeito de se relacionar com o seu próximo, um novo jeito de se comunicar, um novo jeito de agir, ou seja, um novo você a cada dia. Deus quer construir, Deus quer pegar essa pedra bruta e esculpindo em mim e em você um ser belo, através de sua palavra. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.